Que vocês possam clamar sobre as montanhas, pegar pedras no chão, atirar para o céu e dizer: eu não me renderei nesta luta até que toques minha vida. Até que me mudes. Até que haja algo de Deus em mim. Tão cansado de palavras. Apesar de que palavras são preciosas, mas sem o Espírito de Deus. Precisamos conhecê-lo, irmãos. Eu tenho brincado algumas vezes dizendo que tem uma testemunha de Jeová que bate à minha porta e eles dizem: somos testemunhas de Jeová. Eu abro a porta e digo: vamos lá, entre, eu também sou. Deixo que falem por 10 minutos e digo: você não é uma testemunha de Jeová. Você está mentindo sobre Jeová. Agora, por que eu faço isso? Porque escutei um homem muitos anos atrás que disse: eu não permitirei que uma seita roube meu nome de mim. Minha herança de mim. Agora, eu também não permitirei que pregadores de TV e evangelistas, muitos deles hereges, e movimentos roubem o Espírito Santo de mim. Eu não terei medo dele. Eu não negarei minha herança ou meu manto como homem de Deus. Porque outras pessoas falam falsamente sobre o Espírito de Deus e seu poder sobre suas vidas. Não irei. Eu tenho um livro aqui. E dentro deste livro existe o livro de Atos. E eu vejo neste livro obras poderosas de Deus. Não são atos dos homens, mas atos de Deus através dos homens. E eu vejo coisas que aparentemente Cristo viu que seus homens precisavam. Você percebe que eles viram ele ressurreto e mesmo assim alguns ainda duvidavam. Eles continuavam com medo, mas somente até o poderoso vento do Espírito de Deus soprar através deles. Ser derramado neles. Há tanta briga hoje sobre o texto que perdemos inteiramente o propósito do texto. Sim, nós devemos olhar para ele corretamente para defendermos a nós e o nosso rebanho daqueles que o interpretam erradamente. Mas ao mesmo tempo não erre o alvo. Eles precisavam de poder das alturas. Eles tinham visto ele morrer. Eles tinham visto ele ressurreto. Mas somente quando o Espírito de Deus foi derramado, jubiloso, na forma do Novo Testamento, uma nova aliança, que eles foram capazes de se levantar e suportar, testemunhar esta palavra e Cristo. Não há absolutamente nada que seja retido aos amados de Deus. Aos amados de Cristo. Não há nenhuma bênção espiritual que seja retida de você. Não há nenhuma medida da sua presença que ele negará a você, mas nada tendes, porque não pedis. Oh, amados, que banquete, que cornucópia, que mar de gozo em sua presença e de poder para ministrar como se fôssemos carregados por outro. E seja muito, muito cuidadoso. Embora eu acredite que estou dizendo algo que você precisa, alguns de vocês estão tão aborrecidos que vão sair dizendo, quando deixar esse prédio: bem, ele nem mesmo abriu a Bíblia até os primeiros 15 minutos. Você não consegue ouvir que Deus está falando? Coisas bíblicas estão sendo ditas a você neste momento. Eu não sou um grande teólogo sistemático, eu conheço as minhas limitações. Eu não sou um intelectual, eu não participo de seminários e aprecio tanto os homens que o fazem. Se não fosse por eles, eu não sei qual a direção a minha vida teria tomado.
Preciso tanto de homens brilhantes. Eu não sou um deles, mas uma coisa eu posso lhe dizer, é que em toda a minha vida eu tenho necessitado, eu tenho sido fraco, tenho sido lento, tenho tido medo, mas isso me faz correr para Ele. E ao correr para Ele, há tanta glória, há tanto poder, há tanta vida. Você entende? Não é apenas que eles precisem pensar corretamente, para o homem ao menos ser capaz de alcançar com sua mente. Precisa pensar como Ezequiel, poderão reviver estes ossos secos. Você entende? Nós precisamos ser sábios, precisamos ser profetas. Não devemos ser empresários e administradores. Nós temos que ter o poder do Deus vivo sobre nós. E quando proclamamos a palavra, estamos proclamando palavras para homens mortos. E precisa ser o Espírito do Deus vivo que vem e os levanta dos mortos. Então, quando eles são levantados dos mortos, eles ainda não são maduros. Precisam de Cristo, seja formado neles. Eles precisam alcançar a plena estatura de Cristo. E isso requer conhecimento. Novamente, nosso povo padece por falta de conhecimento. Oh, meu querido Deus, levante suas calças e mostre nos seus joelhos. Paulo não era um intercessor? Ele não era? Oh, meu irmão, me escute. Não há nada impossível em oração. Não há nada impossível. Tantos crentes com pecados que os afligem em suas vidas, e eles pensam literalmente que assim sempre deve ser. São conformados com a escravidão. Ao invés de se colocarem de joelhos e clamarem a Deus até que sejam libertados desse pecado. Pastores, nós pregamos, mas onde está a demonstração de poder? Sim, homens são transformados através da pregação, mas você alguma vez viu homens transformados através da sua vida de oração? Você alguma vez já silenciosamente escolheu alguns homens nos quais você iria focar sua vida de oração? Dobrou os joelhos e lutou, e batalhou, até que Cristo fosse formado neles. E você viu uma maturidade, um brilho e uma vida totalmente inexplicáveis, a não ser pelo poder do Deus vivo. A maioria dos ministros de hoje venderam seus ministérios para a Quinta Avenida e para o marketing. E para igrejas sensíveis à cultura de modelo de negócios. Isso é totalmente patético, mas não venda o seu ministério pelo simples conhecimento. Você é um homem de Deus. Isso pressupõe que você viva com Ele em oração íntima. Oração íntima. Oração íntima. A presença de Deus é uma realidade em sua vida? Até mesmo essa pergunta deixa alguns de vocês trêmulos e com medo. Ele vai nos pressionar. Ele não é realmente um dos nossos. Ele é um pouco bem dado demais à experiência. Novamente, volte a ler esses livros antigos de vocês. Encontre esses homens. Oh, irmãos, nós somos mais do que administradores. Nós somos mais que meros estudiosos. Nós somos homens que habitam na presença do Altíssimo. Toda luta na sua vida, todo quebrantamento no seu corpo tem um propósito.
é colocar você de joelhos. you to your knees. Todo conflito, toda batalha. Hoje não há uma batalha sendo travada nesse púlpito. Not in this pulpit. Ela foi travada esta manhã, às 5 horas da manhã. 5 o'clock. Não é travada aqui. Fought here. É travada em oração. Fought in prayer. É vencida em oração. Prayer. Isso é feito em oração. In prayer. Isso é feito em oração. Quero que você veja por um momento, vamos Let's just comigo até go Lucas with me to Luke 18. 18. Verso 1. Verse 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Times they ought to pray and not to lose heart. Você sabe, Do you know, escuto algo muito comum hoje, até mesmo entre ministros que dizem, bem, eu não tenho um tempo específico para oração, eu apenas oro o tempo todo. pray all the Eu não acredito neles. not believe them. Porque eu aprendi que perseverar na presença de Deus e perseverar na oração são disciplinas aprendidas. E isso vem ao permanecer com o seu Deus. O que mais você iria querer fazer? Would you want to do Qual maior privilégio foi concedido a você do que permanecer com Deus to tarry with God, para adorá-lo, to worship Him, para clamar a Ele, cry out to ter comunhão com Ele? commune with Him? Você diz que devemos orar sempre, mas como aprendemos a ficar na presença de Deus? Como aprendemos a orar o tempo todo? Eu afirmo a você, é pela disciplina By the de uma vida separada em oração. prayer life Levantar pela manhã, cedo, antes do dia. before day. E eu acredito que ao lutar essa batalha Believe that in fighting this battle, de piedade, uma das melhores coisas que devo fazer é isso. things for me to do is this, Descobrir o que a minha carne mais odeia e fazer isso primeiro. and do that first, Antes que eu esteja cansado ou distraído. or distract. Levantar pela manhã e vou lhe dizer isso. Minha carne odeia oração mais do que estudo bíblico. Prayer more than Bible Porque o estudo bíblico pode, na verdade, ser usado para a minha glória. study used for Eu posso saber mais que os outros. Eu posso falar melhor que os outros. Se eu estudar bastante, posso falar em conferências. Mas ninguém vai ficar sabendo sobre a minha vida de oração. Não ganharei nada dos homens, mas ganharei muito de Deus. Minha carne odeia oração. prayer. Outra coisa específica para vocês, jovens ministros. Ministers, Nunca devemos ficar ansiosos. É engraçado para mim que homens que acreditam tanto na soberania de Deus possam verdadeiramente ser ansiosos. Mas eu acordo algumas vezes pela manhã ansioso. anxious. O diabo usa essas coisas como distrações. Pode ser alguma coisa imaginária me causando ansiedade. Pode ser apenas um pequeno problema, mas começa a corroer a minha mente. Então qual é a primeira coisa que eu faço pela manhã? Filipenses 4. Estou ansioso por nada. Então o que devo fazer? Pegue esses pensamentos de ansiedade ou o que for, corra para Deus imediatamente. Limpo minha mente de toda ansiedade agora e eu permaneço diante de um Deus soberano e tenho plena confiança. Então eu oro. And then pray Oro. Oro pelo quê? Oro por tudo. Oro por tudo. for everything. Por tudo. Everything. Irmãos, Brothers, há uma sensação de ser transportado na pregação, carried in preaching. na qual você quase, parece que você nem sabe para qual direção está sendo levado. You don't even know what direction you're being drug into. Agora, novamente, não digo que não devemos ser expositores. Nós precisamos ser melhores expositores. E eu preciso ser um expositor melhor, mas você pode ter todo o T cortado e todo o I com pingos e não ter nenhum poder. Você sabe do que eu estou falando. Talking about Você tem visto homens sem experiências falarem eloquentemente e ainda assim a sua alma não foi movida. Nada foi tratado em relação à sua consciência. your conscience. Ele ensinou uma parábola especificamente para que os homens soubessem que deveriam orar sempre. Uma parábola é construída ao redor disso com um propósito, que você ore sempre. You would always Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.